meu Deus. Aí onde você está, você pode declarar isso, quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Pai, com o nosso coração aberto e quebrantado, Jesus, diante da Tua presença. Senhor, nós queremos declarar que Tu és grande, Pai, que Tu és poderoso e que o Senhor, ó Deus, é exaltado acima de todas as coisas, acima de tudo, acima de todos, ó Pai. Nós elevamos o Teu nome nesta noite, Senhor, e nós pedimos, ó Deus, que através, ó Pai, desta reunião, desta ministração, através, meu Deus, da Tua filha, pastora Thaís, ó Pai, que o Senhor venha trazer edificação para as nossas vidas, que o Senhor venha falar ao nosso coração, Senhor, que seja um tempo realmente, ó Pai, de recebermos mais do Senhor, ó Pai, de crescermos em Ti, Senhor, de aprendermos mais, ó Pai. A Tua palavra diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Por isso nós levantamos o Teu nome, entregamos a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, toda a adoração que é devida a Ti, Senhor. E nós pedimos, fica conosco nesta noite. O nosso coração está aberto, o nosso coração está preparado. Que a Tua palavra venha como uma boa semente, meu Deus, em nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Você que crê, coloca aí o reverendo usa colocar, agora eu não sei, aqui, uma palminha assim, olha, né? Ele usa colocar para aplaudirmos ao Senhor. O som de vocês vai ficar desligado, para que nós não possamos atrapalhar a pastora. Eu vou abrir o microfone dela, e aí só o dela vai ficar aberto. Eu vou desativar o meu também, para nós não termos nenhuma interrupção, para que nós possamos receber do Senhor através da pastora Thaís. Eu já disse, pastora, mas eu digo mais uma vez, seja bem-vinda a Portugal. Não veio presencialmente, a gente estava marcando esse ano, né, pastora? Verdade, De é você vir, verdade. mas não deu, mas está Quem aqui, sabe. né? E eu creio que Deus vai usar a sua vida, como tem usado, para abençoar a nossa nesta Amém. noite. Você é muito bem-vinda, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, viu, Luciana? Olha, que Amém. Deus te abençoe muito. Obrigada pelo convite de estar aqui com todas vocês, trazendo uma mensagem abençoada. Eu espero de coração que Deus possa falar através dessas mensagens. Quando você me fez o convite, eu vi que o tema era mulher e a sua vocação. E quando a gente fala da vocação da mulher, a mulher ela tem a tendência de achar que a vocação dela em Deus é ser como a mulher perfeita de Provérbios 31, 10 em diante. E é muito difícil, eu que trabalho com as mulheres aqui, eu percebo o seguinte: quando eu comecei esse trabalho de mulheres aqui no Brasil, especificamente em São Paulo, mas acabei viajando pelo Brasil afora, eu percebi que, na verdade, Lu, as mulheres estavam assim enfadadas, elas estavam cheias, vamos dizer assim, de ouvir falar dessa mulher perfeita, porque ela não existe, né? Ela está aqui, mas eu vou explicar o porquê que ela está aqui. Em Provérbios 31, 10, eu não sei se o pessoal conhece, mas é aquela mulher que é a perfeita Amélia, né? Ela faz tudo, ela levanta cedo, ela cuida do sustento da casa, ela cuida do marido na madrugada, ela faz milhares de coisas. Ela é a perfeita esposa, ela é a perfeita mãe, ela é a perfeita filha, a perfeita serva, a perfeita administradora. Então, eu quero convidar as mulheres a atentar para isso, porque, na verdade, quando a gente vai numa reunião de mulheres e a gente escuta um pregador falar sobre isso, eu vou falar a minha visão. Quando eu ia numa reunião de mulheres e eu ouvia isso, eu saía de lá pior do que eu entrava. Por quê? Porque eu via que eu estava bem longe dessa mulher.
né? Então, assim, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu percebi, então, que, na verdade, Provérbios 31:10, que fala das características de uma mulher virtuosa, na verdade, aquilo é um alimento muito sólido, é muita carne para a nossa garganta. É aquela carne grande que, se você tentar engolir, você vai sufocar. Sendo que a Bíblia Sagrada nos fala sobre ter o leitinho. As mulheres ainda estão precisando do leite. Para você ser uma mulher como essa, você precisa aprender sobre fé. E aprender sobre fé, quando você entende a fé, ser a mulher perfeita, que na verdade não existe, mas, né, ser a mulher de Provérbios 31, na verdade, é uma consequência. Mas eu não vim falar da mulher de Provérbios 31. Quando você me falou sobre a mulher e a sua vocação, eu queria falar alguns passos de uma mulher e a sua vocação. Na Bíblia Sagrada nos fala claramente qual é a nossa primeira vocação instituída por Deus. E eu espero que elas não fiquem bravas comigo, porque isso está aqui escrito, e aí a gente não pode rasgar a Bíblia, né? A palavra que está escrita em Gênesis, capítulo 2, versículo 18, você pode, se você quiser, você pode ir só anotando, e eu leio para você, porque aí você não precisa ir procurando, né? Eu vou falar aqui 3 trechos, até você ir e voltar, você vai acabar confundindo e perdendo a revelação da mensagem. Então, eu vou pedir para você ir anotando, depois você estuda, né? Em Gênesis 2:18, até eu já não estava aqui, deixa eu abrir aqui, ó. Gênesis 2, nem eu tava. Gênesis é tão difícil, né? Deixa eu pegar aqui. Gênesis 2:18 diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, ou seja, uma ajudadora que esteja como diante dele. Gente, qual é a primeira vocação de uma mulher? Qual é o primeiro chamado que uma mulher tem? Ser ajudadora. Ponto. Não adianta você querer discutir sobre isso. Deus nos criou com essa função, né? Ele já tinha um Adão que estava dando os nomes para os animais, para as plantas, né? Ele tinha aquela função de gerenciamento, ele mesmo falava com Deus, né? Mas a mulher, ela foi criada para ser ajudadora. Qual é o problema hoje em dia? O problema hoje em dia é que esse nome ajudador tem sido diminuído e subvalorizado, ou seja, as pessoas não dão o valor para o ajudador, assim como o ajudador, ele é tão importante quanto o líder, né? A Bíblia Sagrada nos ensina que Deus, o nosso Senhor, ele é o ajudador de Israel. Como é que ele pode ter um papel menor? Né? O ajudador, ele tem um papel tão importante quanto, igualmente importante, né? Ao que gerencia, ao que lidera, né? E o ajudador, ele pode liderar, porque Deus é o nosso líder e ele continua nos ajudando, né? Então a gente vai ver depois aqui na Bíblia vários exemplos de liderança feminina, e isso não, ela ainda continua tendo a função de ajudadora, né? Então, vamos voltar para o ponto aqui inicial da mensagem. A primeira vocação sua, às vezes você que está me assistindo agora, você pensa assim, meu Deus, por que eu nasci? Por que eu estou aqui? A gente está falando de uma quinta de mulheres, mas vamos trazer isso para a parte humana da coisa, né? Por que você vive? Qual é o seu chamado? Eu vou falar hoje para você de 3 coisas que Deus te chamou para fazer, tá? Então, uma das primeiras coisas é ser uma ajudadora. Como ser uma ajudadora? Ser uma intercessora, aquela que intercede, aquela que auxilia. E vamos falar da oração, vamos falar do Ministério Mulheres que Vencem. O Ministério Mulheres que Vencem, a base desse ministério é exatamente essa. É reunir um grupo de mulheres que se unem, que oram, que intercedem, mas que precisam aprender sobre fé. Muitas carregam o título Mulher que Vence, mas não vence na vida, não está conseguindo vencer nessa vida, né? Porque a luta é muito grande, porque o casamento está destruído, não está tendo fé, ainda mais nesse tempo de pandemia, longe da igreja, longe da presença da casa, da união dos irmãos. Isso tem enfraquecido muitas mulheres e elas esqueceram do seu primeiro papel, que é o papel de ajudadora. Mas, Cris, tudo bem, pastora, eu entendi, eu sou ajudadora e eu entendo que eu tenho esse papel, eu estou aqui, eu estou tentando ajudar a minha casa, né? Mas como é que eu faço, pastora? Como é que eu entendo que eu tenho um chamado para algo mais? E aí, a gente pode ir lá para o Novo Testamento, na segunda carta que Paulo escreveu para Timóteo. Na segunda carta que Paulo escreveu para Timóteo, presta bastante atenção aqui, ó, que eu vou te falar uma coisa. Paulo, ele escreve para Timóteo
Tito e Filemon, que são 3 figuras importantes que Paulo escreve para eles, ensinando eles a fazer a obra, né? Ensinando a perseverar, o que ensinar aos cristãos, o que ensinar aos não. Eram pessoas que ele estava deixando para ficar no lugar dele, né? Então estava ensinando muitas coisas ali, e principalmente ele não só ensinava, ó, faz isso, faz aquilo outro. Não, ele fortalecia a fé do Timóteo, que muitas vezes poderia estar enfraquecida, né? Ele fortalecia a fé desses também. E uma das palavras que ele fala aqui na 2ª de Timóteo, capítulo 1, versículo 9, capítulo 1, versículo 9 diz assim: que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Deixa eu te dar um exemplo simples. Quando você vai, sei lá, vamos falar do McDonald's aí, né? Quando você pede um combo, o que vem num combo? O combo vem o lanche, vem a batata e o refrigerante. Ou sei lá o quê. É impossível você pedir um combo e vir só o hambúrguer, vir só o lanche. Não vem. Porque, caso contrário, não é combo, é só o lanche. Por que eu estou falando? Um exemplo bobo, mas é um exemplo simples de você entender que quando Jesus te salvou, veio automaticamente um chamado. Tá? Você que está me assistindo hoje, você não serve a Jesus, ou melhor, você não encontrou Jesus para viver numa bolha, não me rele, não me toque, sou cristã agora e não quero saber de pecado, não quero saber de ninguém. Claro que você não tem que saber de pecado, nem se envolver com ele. Mas Jesus te chamou para algo. Lembra do combo? Vem junto. Não tem como você receber salvação e não receber um chamado. Você recebe um chamado, amiga. Essa é a mais pura verdade. E qual é esse chamado, pastora? Para a santa. Nos chamou com uma santa vocação. Segunda coisa que Deus nos chama. Qual é a vocação que uma mulher e um homem devem ter? O chamado de ser separado, santo, santa. Aí você olha para mim e fala assim: ah, pastora, santo é santo só teve um, santo foi só Jesus. Porque eu não tenho sangue de barata, a gente tem aqui as perseguições, as lutas, eu busco Jesus, mas eu não sou santa. A Bíblia Sagrada nos ensina a ser santos porque eu sou santo. Se ele nos solicita isso, é porque ele sabe que é possível. O que é ser santa, minha amiga? É ser separada do erro, separada das inclinações da carne. Você consegue, você pode. Caso contrário, o nosso Deus, o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, que nós servimos, seria um tirano. Seria um Deus que nos pede coisas impossíveis, o que é mentira. Porque o impossível quem faz é ele. O que ele nos pede é possível. A Bíblia Sagrada nos fala em inúmeros trechos de que ele nos livra das tentações, que ele dá o escape, né? Então, mas por que você não consegue? Porque lhe falta fé, lhe falta o conhecimento do que a palavra de Deus diz a teu respeito. Te falta fé acerca de família. Se o seu problema é familiar, você tem que comer o que está escrito na Bíblia Sagrada, tudo que fala de família. Você tem que, se o seu problema é no casamento, você tem que comer 1 Coríntios 7, 13. Você tem que comer o livro de Eclesiastes, que fala de um relacionamento amoroso, gostoso, né? Aquela coisa bonita, romântica. Você acha que a Bíblia não fala nada? A Bíblia fala tudo que você precisa saber para vencer. O problema é que a gente nunca abre isso aqui. A gente vai abrir isso. É por isso que nesse tempo de pandemia, tantas e tantas pessoas, mulheres e homens, estão enfraquecidos na fé. Porque a verdade é, eles só abriam as Bíblias em suas igrejas. Eles só abriam o seu coração quando estavam no momento do louvor. Não é? E aí, no tempo de pandemia, como é que você vai achar um tempo sem o seu filho gritando na orelha, sem o cachorro gritando no quintal? Você às vezes não quer ver uma live, não é a mesma coisa. Mas se a gente, eu não estou te condenando, eu estou colocando a gente. Se a gente tivesse um tempo para buscar realmente a presença do Todo-Poderoso, a gente estaria mais fortalecido. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Se você não ouvir, num mundo que já é completamente contaminado, num mundo que é completamente do maligno, não adianta você esperar nada de bom daqui, porque você não vai ter, então a gente está perdido. Então, lembra da questão que eu fiz no início? Por que eu estou aqui? Qual é o meu chamado? O Senhor te chamou para ser uma ajudadora e o Senhor te chamou para a santidade. Quando você começa a andar em santidade, minha amiga, começa a fazer um teste.
Quando você começa a andar em santidade, você começa a ter autoridade. Você vai andar com confiança. Você vai orar com confiança. Você vai expulsar um demônio com confiança. Nada ao seu redor vai te abater. Mas a luta é grande, a luta vem para todo mundo. Eclesiastes 9:2 diz que o dia mau vem para todos, viu? Para quem crê e para quem não crê. O dia mau, ele vem para todos. Para todos. Mas o que determina a minha vitória no final é a minha postura diante da luta. Se eu permanecer, se eu resistir, o diabo fugirá de mim. Eu não vou precisar nem guerrear. Eu não vou precisar nem lutar nessa guerra. Porque é Jesus que está à minha frente, o nome dele que quebra cadeias. Então, quando eu tenho isso, eu tenho poder, eu tenho autoridade. A autoridade me foi dada, te foi dada na morte de cruz e na ressurreição de Cristo. Quando Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, o que aconteceu nesses 3 dias? Ele morre, ele vai ao inferno, ele tira das mãos de Satanás o direito que Satanás tinha sobre a tua vida, não tem mais, né? Ele tinha, porque ele tinha essa autoridade, ele tinha o domínio por causa do pecado de Adão. Adão se separou de Deus, então até então ele fazia festa. Mas a partir da morte de cruz, do enviado do Senhor, quando ele tira das mãos de Satanás e diz, a saúde dela é minha agora. A prosperidade dela é minha. Quando ela invocar o meu nome, eu vou fazer. Não é mais direito de Satanás tocar em nada do que é seu, no seu casamento, na vida com seus filhos, no seu trabalho, no seu negócio. Não é mais negócio de Satanás. Agora é você e Deus. Você tem essa autoridade e essa vocação. A vocação de invocar o nome do Senhor e dizer, Senhor, toma conta do meu negócio. Desde já está repreendido toda ação de Satanás, todo mal em nome dele, né? Em nome de Cristo. Então, aqui nos mostra claramente essa segunda vocação, e essa vocação nos iguala aos homens. Hoje se fala tanto de igualdade, e existe isso está muito deturpado, gente. A igualdade de homem e mulher nos é dada na primeira mensagem que eu dei, Gênesis 2:18. Quando ele nos faz da costela do homem, nos faz com igualdade. Por que Deus não fez a mulher da mesma forma que fez o homem? Me explica isso. Por que Deus não pegou o barrinho, né? Colocou ali o barro e soprou do espírito dele no nariz da Eva? Porque tinha que ser do Adão, tinha que ser da costela, tinha que fazer parte. Homem e mulher são um só no Senhor, fazem parte. Ninguém criou para ser separado, mas, porém, contudo, entretanto, não é? A mulher e o homem com missões diferentes, iguais perante o Senhor, com missões e funções diferentes, tá? Não, a gente tem, aí a sociedade deturpa tudo, que a gente tem que ser igual ao homem. Sabe o que vai acontecer? A mulher do século 21 vai ser uma fracassada. Ela vai tentar ser perfeita em tudo e vai falhar, sabe aonde? Onde ela devia ser perfeita, que é no casamento e no relacionamento com os filhos. Ela vai ser a melhor empresária, ela vai ser a melhor líder de uma equipe, ela vai ser a melhor pastora de uma igreja, mas ela vai ser a pior mãe, a pior esposa, porque só vai sobrar o resto para a família dela. Essa é a verdade. Por quê? Porque ela quer ser a mulher do século 21, a mulher que é igual ao homem. E, na verdade, ela não precisa de nada disso. Ela não precisa de nada disso. Ela tem a vocação dela. Entende? E isso não é ser diminuída. Isso não é perder o valor. Mas não culpa a mulher por isso. A sociedade está crescendo cada vez mais nesse ambiente e alerto as mães de meninas a ensinarem não por esse caminho. A não ensinarem por esse caminho. Ensinem sempre os valores bíblicos, porque o mundo vai fazer de tudo para que ela saia dele. Então, não ensine conforme os valores do mundo, ou conforme a sua mãe te ensinou, né? Olha, você estuda, viu? Você estuda, você faz que você não depender de homem, não depende dele, porque não sei o quê, que você vai sofrer. Primeiro, já amaldiçoa a filha, falando que ela vai sofrer. Né? Aquilo que, como a sua alma pensa, assim é, diz a Bíblia Sagrada. Né? Se a minha alma, se a minha mente pensou, então assim é. Não, filha, olha, você tem que estudar para você ser uma menina inteligente, para você ter autonomia, não é? Mas, assim, para você se unir com seu marido, para vocês terem o mesmo tipo de conversa, não com esse pensamento de que ela será humilhada porque ela não tem
um estudo, entende? Isso é um discurso mundano, um discurso que não leva a lugar nenhum. Filha, você tem que estudar, porque, né, é bom você ter conhecimento, né? Às vezes você quer ser uma empresária, você precisa ter conhecimento, você precisa falar com pessoas, né, de níveis assim, então você vai ter que estudar bem, não é? Não para você, não com essa filosofia de estudo, você não depender de homem nenhum. Sabe o que você vai fazer no coração dela? Você vai fazer ela ter raiva de homem, e quando essa menina casar, ela vai ver o marido dela como um oponente. Ela vai ver o marido dela como uma pessoa que ela casou não para compartilhar coisas, mas para competir. Misericórdia. Então a gente está criando relacionamentos deturpados, por isso inúmeros divórcios com 2, 3 anos de casamento, porque a nossa geração passada não soube criar filhos, não soube criar filhos psicologicamente saudáveis, com palavra de Deus, com estrutura bíblica, para poder viver no casamento. São poucos os casos, né? Tanto que, alguns anos atrás, os meus pais, eles se divorciaram quando eu tinha 6 anos. Muitas lutas, muitas guerras. E eu cresci numa escola onde eu sofri bullying porque os meus pais eram divorciados. A maioria dos pais eram casados, família bem estruturada, toda aquela coisa. E eu não tinha isso. Mas sempre vi meu pai, sempre tive um bom relacionamento com ele, né? Enfim, mas todo mundo da escola sabia. Hoje, os meus filhos sofrem bullying, porque existe uma família estruturada que cuida deles, né? Porque existe um casamento ali. A maioria dos colegas dos meus filhos são divorciados. Minha filha chega falando: ô mamãe, a minha amiga tem 2 pais, tem 2 mães. Eu nem sei qual é o sentido, porque hoje a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não sabe por que são 2 mães, às vezes já é um relacionamento homoafetivo, né, que falam aí, homossexual, sei lá, eu nem sei por que eles falam, mas pode ser o caso da mãe e da madrasta, que é a mulher do pai, e tudo mais. Então a gente vê esse caso. E aí, enfim, eles vão ser criados nessa sociedade. Não há como fugir disso, não há como negar. Então, o que a gente tem que fazer? Ensinar a vocação, ensinar realmente o caminho. E a outra palavra que eu queria ministrar aqui, que é um exemplo falando de século XXI, falando de a mulher atual. A mulher atual, ela está retratada na Bíblia Sagrada quando a gente lembra de Débora, lá no Antigo Testamento. Eu vou falar a mensagem aqui para você, que é de Juízes, capítulo 4, versículo 8. Deixa eu abrir aqui, que é melhor. Juízes 4, 8, diz assim. Olha só, eu quero que você preste bastante atenção. Débora, na época dos juízes, Débora era uma mulher, isso vamos falar de 3.000 anos atrás praticamente, a mulher por si só já não era nada, não era ninguém, era uma sombra do marido, né? Era uma sombra do marido, só para você entender o contexto. Débora, ela foi juíza e profetisa de um povo, onde aqui diz no versículo 4, ou melhor, 4:4, vamos no 4:4. Juízes 4:4 diz assim: Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. A bicha era casada, gente. Como que ela cuidava da casa? Como é que ela cuidava dos filhos? Como é que ela cuidava de tudo? E ainda era juiz, ainda tinha tempo para falar com Deus, profetizava e ainda era uma grande influenciadora, porque ela arrastava uma multidão com ela. Tanto que aqui mais abaixo, diz aqui no versículo 5, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. As pessoas iam até os pés dela para consultá-la. Gente, ela era mulher. E por que eu disse que Débora é um retrato da nossa vida hoje atual? Porque a mulher, gente, honestamente, a mulher continua sem valor para a sociedade. Não mudou muita coisa. Só está maquiado. Mas não mudou muita coisa. Hoje uma mulher pode subir no púlpito para pregar? Pode. Mas ainda assim sofre comentários. Ainda assim vive olhares maldosos. Ainda assim sofre com olhares. Uma mulher, quando entra no ônibus público, eu digo aqui no Brasil, ela ainda é olhada de cima a baixo. Ela ainda é hostilizada.
a voz dela ainda não tem valor. E hoje a gente vê mulher na política, a gente vê mulher em inúmeros lugares importantes, cargos de confiança, grandes líderes de empresas. Mas quando uma mulher sozinha, sem o aparato do marido, né? sem a segurança do marido atrás, é uma coisa boba. Vamos falar de uma coisa simples, então, uma coisa bem acessível. Quando você liga para resolver um problema de uma empresa que não prestou serviço para você, e você liga, você é tratada diferente de quando um homem liga para resolver um problema que não foi um serviço que não foi feito, né? Uma mulher que, por exemplo, quer ligar no encanador e dizer assim, olha, meu cano está quebrado, e o senhor ficou de vir aqui consertar e não veio. Ele vai dizer o que para você? Ah, então, senhora, eu vou ver, eu vou amanhã e tal. E a gente é levada de qualquer jeito. Mas quando é o marido que liga, ele fala assim, escuta, você não veio trocar o cano. Sim, senhora, amanhã eu tô aí, o tom muda. É diferente. Então, a gente está falando de 3.000 anos atrás, mas as coisas não mudaram. Né? Eu falo isso para o meu marido, eu falo, liga você, vai ter outro peso. Né? Então, assim, mas tudo bem com isso. A questão é que Débora tinha esses 2 chamados que eu falei até agora. Ela tinha o chamado de intercessora, de ajudadora, ela não esqueceu do lar, ela não esqueceu da sua casa, mas ela tinha um grande povo para cuidar também. Ela tinha seus momentos com Deus. Para alguém profetizar, para um profeta ser profeta, ele tinha que ter muitos momentos com Deus. Vamos aprender com Débora, essa grande líder. E eu digo que ela é a líder perfeita da atualidade. E ainda diz aqui no versículo, ela então profetizando, ela instruía, olha, você vai para cá, você vai para lá, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E ela então fala para Baraque que vai ter uma guerra e tal. E ela diz, olha, Baraque, pode ir que Deus vai dar os inimigos na tua mão. Então lhe disse Baraque, olha só o que ele disse, eu vou parar por aqui. Se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Um homem dizendo, se você for comigo, amém. Se eu não for, eu não vou nessa guerra, não vou nessa batalha, né? E por que as pessoas tinham isso com ela? Porque ela representava a figura do próprio Deus. E quem não quer que Deus vá numa batalha com ele? Todos nós. Nós precisamos, por que eu falei do chamado de santidade que vem junto no combo da salvação? Se você for uma mulher santa, separada, uma mulher que busca a Deus, uma mulher que se enche da presença de Deus, as pessoas vão ver Deus em você. E eu digo isso para solteiras, por exemplo, ou as que querem casar. Você vai atrair as pessoas. Porque aquela mulher que fica, ai Jesus, eu sou tão feia, ninguém me ama, ninguém me quer, olha o meu corpo, olha o meu cabelo, poxa, eu tive um problema no passado, aquela mulher insegura porque já teve muitas experiências negativas e que não deixa o seu coração ficar aberto. Amiga, exerça o seu chamado de santidade, porque as pessoas vão ver a presença de Deus em você, como via na Débora, isso atrairá pessoas. Quem não quer ficar do lado de uma pessoa que brilha, que exala o bom perfume de Cristo? Quem não quer ficar do lado de uma pessoa que tem sempre uma palavra positiva? Nossa, que dia maravilhoso hoje. O que a gente vai fazer de bom? Vamos fazer tal coisa. Deixando as coisas que para trás ficam. Se você carrega traumas do passado, de um antigo relacionamento, se você carrega coisas, isso só vai te carregar profundo e cada vez mais profundo, porque ninguém gosta de ficar do lado de uma pessoa amargurada, uma pessoa insegura, uma pessoa que vira e fala assim, você vai me machucar também igual o outro me machucou? Se eu fosse o cara, eu ia ficar, meu Deus, não sei, acho que não, né? Você deixa a pessoa numa saia justa. Se você for de Deus, você vai ter confiança e segurança. Deus, se não der certo, foi livramento, glória a Deus, aleluia, eu quero mais aí em frente. Não é verdade? E o casamento? O casamento, não adianta você sair dele. O casamento, ele é uma viagem, que eu costumo dizer que é uma viagem sem ilha e sem âncora, num barco, não tem parada. É no mar até Deus levar um ou outro, né? Ah, mas pastora, a senhora não sabe que eu vivo aqui, eu vivo num inferno aqui dentro. Ele me humilha, ele faz isso. Se você se encher da presença de Deus, ele vai ser como Lapidote. A Bíblia não fala que Lapidote afrontava ela. A Bíblia não fala que o marido de Débora perseguia ela, afrontava porque ela não ficava em casa. Não.
Ele era um homem que entendia o chamado da esposa. Se o seu marido ver Deus em você verdadeiramente e não ver uma mulher que vacila, uma hora está na fé, uma hora está na carne, uma hora está na fé, uma hora está na carne, uma hora fala, eu vou na igreja, aí quando chega e fala, ô praga, você não tirou isso aqui daqui. Então, se ele vê isso em você, ele não vai ver constância. Então, ele não vai ver um Deus real, né? Ele não vai ver, por que eu vou servir a um Deus que não transformou ela verdadeiramente? Ela só vai bater o cartão na igreja e pronto. Isso aí eu não quero. Não é? Então, se ele vê uma mulher realmente que exala o bom perfume de Cristo, né? E aí as coisas vão fluindo. Não digo que será do dia para a noite. As coisas serão diferentes. Talvez ele vá provar sua fé, né? Ele vai testar onde é que é onde você vai, não é? E você vai se fortalecendo em Deus. O que eu digo para você? É impossível você tentar ser a mulher de Provérbios 31 de fora para dentro. E aqui fala que ela acordava de madrugada e servia a família. Você odeia acordar de madrugada. Você vai acordar de madrugada, vai servir a família com um bicão desse tamanho. As pessoas vão falar, o que é que você tem, mulher? Tá azeda hoje? Aí você vai falar, meu pai, eu tô fazendo tudo errado. Caminho inverso. Você tá colocando o boi na frente da carroça. Né? O boi ele vai, ou melhor, ele é na frente, né? Você está colocando o boi atrás e a carroça na frente, né? Então não é isso que você tem que fazer. Como é que é? Tem que ser tudo certinho, o boi e a carroça. Como é que é? É santidade e consequência. Exerça o seu chamado. Jesus te salvou, mas ele também te deu um chamado de salvação, de santidade. E santidade, quando você... Qual é o seu alvo hoje? Hoje, como eu disse no início, pastora, o que eu devo fazer? Qual é a minha função de vida? Porque eu acho que eu casei errado, eu acho que eu fiz isso errado, acho que eu abri a empresa errada, eu acho que falta a direção de Deus, falta exercer verdadeiramente o seu chamado. Pastor, e como é que eu vou conseguir exercer esse chamado? Eu me sinto tão pecadora, eu me sinto tão falha. Eu me lembro de uma palavra que Deus deu a Abraão, quando ele disse para Abraão assim, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Como é que você vai ser perfeita? Para Deus, tá? Porque para os homens ninguém vai ser. Nunca você vai agradar todo mundo. Sai dessa vida, que essa vida é uma vida de prisão, né? Nunca faça isso. Seja você mesmo, autêntica, serva de Deus, com seu sorriso largo, com seu sorriso fechado, falando manso, falando grosso, não importa, né? Agora, quando ele disse para Abraão, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, era uma consequência. Anda na minha presença e, consequentemente, seja perfeito, né? Então, essa é a grande revelação da coisa. Não adianta você querer ser perfeito sem andar na presença de Deus, né? Você tem que andar na presença de Deus e aí ser perfeito, né? E é possível ser perfeito para Deus, é possível andar em santidade, é possível andar sem pecar, e você pode conseguir isso. Eu não sou diferente de você em nada. Jesus não foi. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo que eu e você somos todos os dias, né? Então, assim, não pense que essa pregação que eu estou falando para você hoje é para deixar você com um peso. Não, o Espírito Santo está te convidando para viver coisa nova, para viver em novidade de vida. Jesus te chamou para ser uma nova criatura nele. Como é que você vai mudar a história do seu casamento, filha? Como é que você vai mudar a história da sua vida com Deus se você realmente não exercer o seu chamado? Né? Todo mundo tem chamado, filha. Não estou falando de chamado do altar, chamado para pregar, para cantar, para varrer a igreja. Não, você tem um chamado de exercer a santidade, de exercer a vontade de Deus. Quando você buscar isso verdadeiramente, se você acha que não tem chamado, se você acha que até hoje você não tinha um propósito para viver, eu te digo, você tem. Porque se você não tivesse, você não estaria aqui me assistindo agora. Deus se esqueceu de mim. Se ele tivesse se esquecido de você, você não estaria aí respirando. Você já não estava mais aqui. Se ele tivesse virado as costas para você, mas ele não virou. Se você está aqui respirando, olhando para mim na tela desse celular ou do computador, é porque você tem um chamado e Deus quer ver você exercendo esse chamado. Para quê? Ao exercer o chamado, você viver a vida abundante que Cristo trouxe para você. Vida e vida com abundância é o que Jesus veio nos dar. Eu queria orar por você. Posso, pastora? Então vamos lá. Eu quero orar por você agora, que hoje talvez esteja enfrentando alguma luta no seu casamento, alguma luta familiar,
alguma luta financeira, eu quero orar por você. Falando um pouquinho mais de casamento, um minutinho. A Bíblia diz que hoje, melhor dizendo, hoje eu recebo muitos pedidos de oração acerca de casamentos destruídos. E eu vou falar uma coisa para você. Talvez há muitos anos você tenha orado por um casamento, Deus transforma o meu casamento. Mas talvez essa seja a oração errada. Deus transforma o coração dele e meu. Porque um casamento transformado é uma consequência de duas pessoas diferentes. Quando nós oramos pedindo, Deus, salva o meu casamento. Como é que ele vai salvar o seu casamento se ainda não salvou as pessoas desse casamento? É só lembrar de Neemias. Neemias, quando foi reconstruir os muros de Jerusalém, ele primeiro teve que reconstruir o coração das pessoas que estavam destruídos. Então ele motivou, ele ensinou, enfim, e depois reconstruíram. Só existe casamento transformado com duas pessoas transformadas. Uma pessoa que serve Jesus e outra pessoa que ama Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Pastora, ele cresceu na igreja porque ele adulterou, porque ele ainda não aprendeu a amar a Deus sobre todas as coisas e você como ele mesmo. Como ele não ama a Deus, ele não ama a si mesmo. Ele trai, ele adultera, ele faz o que ele faz. Então, quando você tem duas pessoas transformadas, você tem um casamento abençoado. Amém? Com as solteiras, eu acho que eu falei bem também. Eu quero orar por todos agora que enfrentam alguma luta, dores no corpo, seja lá o que for, eu quero orar por você agora. Agora é oração da fé, é combate. Creia que a sua vitória chega agora. Pai, em nome de Jesus, Deus. Oh, Senhor, eu oro agora, apresentando cada filha sua. Meu Deus, que ficou aqui comigo agora até o final, aprendendo que ela tem um chamado, Deus. Se até hoje ela pensava que o Senhor tinha se esquecido dela. Meu Deus, se essa mulher até hoje achou que o Senhor não tinha planos para ela, o Senhor hoje revelou para ela, eu tenho, filha, eu tenho um plano de santidade para você. Anda na minha presença e ser perfeito, o resto eu vou fazer. Oh, confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele, e o mais Ele fará. O problema é que nós queremos fazer o mais. Meu Deus, esquecemos de confiar, esquecemos de entregar o caminho a Ti. Mas agora nós entregamos o nosso caminho a Ti. Meu Deus, e na Tua presença, com confiança e com autoridade, meu Deus, eu oro agora em favor de cada mulher que está enfrentando uma luta terrível no casamento. Meu Deus, uma luta terrível com os filhos, que não dão valor, que não escutam uma palavra do que essa mulher diz. Parece que entra num ouvido e sai pelo outro. Meu Deus, eu repreendo este mal. Que está usando este filho, que está usando essa filha para competir com ela, com atenção. Meu Deus, eu repreendo este mal e eu digo fora desta família agora. Se foi algum mal que foi comprado, que foi pago, meu Deus, em nome de Jesus, eu desfaço todas as obras de Satanás agora contra esta casa, contra esta família, contra este negócio, que não entra um cliente sequer. Meu Deus, parece que o negócio está amarrado, parece que esse negócio não flui, não anda. Um sonho do casal, um sonho da família que não prospera de jeito nenhum. Mas eu amarro agora todas as obras de Satanás, eu digo fora deste negócio, fora do negócio desta família, fora deste sonho, agora, em nome de Jesus, o sonho de engravidar, o sonho de ter a casa própria, o sonho, meu Deus, de ter um negócio, meu Deus, toda a obra de Satanás está desfeita agora, em nome de Jesus. Pai, eu oro agora por essa mulher que sente alguma dor no corpo, meu Deus, que sente algum mal, parece que ela sente um peso nas costas, parece que tem um espírito maligno que faz ela sentir um peso aqui nas costas. Eu digo, fora agora toda entidade maligna, toda a opressão de Satanás, toda a dor, toda a normalidade, eu digo, fora em nome de Jesus. Poder de Deus, visita agora essa mulher onde ela está. Pai, visitando essa mulher do alto da cabeça à planta dos pés. Oh, poder de Deus, dê alegria de volta para essa mulher e a certeza de que ela vai exercer o chamado e de que o Senhor está com ela de dia e de noite, como esteve com o povo de Israel. Está com ela onde ela for, abençoando, restaurando e curando para a glória do Senhor. Graças a Deus. Deus, Amém. aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus, né? Você que Amém. recebe, coloca aí, vamos Amém. colocar novamente o... Eu não sei mexer aqui no computador, eu sempre participo pelo telefone, aqui, né? Se alguma Recebendo aqui em nome de se Jesus. alguma amiga que está assistindo pôde
fez aí o ato de fé, se você sentiu alguma dor, pastor, era um peso nos ombros, saiu agora, Exatamente. era uma tristeza, era uma opressão, era uma angústia, conte, mande aí na mensagem, em nome de Exato. Ou Jesus, pode e aí aparecer aqui você, também, para né? Pode ligar glorificar a a sua Deus, câmera, pode dar um tchau pra gente, que a gente abre o seu em nome de microfone Cristo. para você falar e contar, porque eu creio que a bênção do Senhor veio sobre a Eu nossa vida creio. nesse momento, em nome de Jesus. Relembrando o que a pastora Thaís falou. É um combo, no Brasil a gente fala combo, aqui a gente fala menu. Menu, Né? bom Tá tudo saber. incluído, né? Tá tudo Pronto. incluído. E enquanto você estava falando, pastora, eu me lembrei de Efésios 2, versículo 10, que diz assim que nós fomos salvos para boas obras, né? Essas Amém. boas obras são as nossas vocações, é a nossa vocação, porque eu creio que a gente tem até, como você falou aqui, você citou essas, né? A de ser intercessora, a de ser santa, a de fazer como Débora fez, mas eu creio que a gente tem aí um leque grande, né? E a gente pode abrir esse leque, e nós temos várias vocações. Então, lembrando, nós somos Sim, salvas para boas obras, nenhuma né? habilidade nos falta. Não É nos isso mesmo. falta. E depois as irmãs que estão nos assistindo aqui também, pode ir lá em Romanos 12, que a Bíblia fala que a diversidade de dons e de ministérios. Às vezes a gente acha, pastora, que a gente vem para Jesus e o nosso objetivo desde então é sentarmos na cadeira da igreja e irmos ali, recebermos, vamos para casa, vamos para a igreja, vamos para casa, mas vai muito além disso, né? Como a pastora Vai falou, além, vai além do ego, da bolha, né? dentro É da isso nossa mesmo. casa, nós temos o nosso ministério, nós temos o nosso chamado, né? Aliás, a gente costuma dizer que a nossa família é o nosso primeiro ministério, é o nosso Verdade. primeiro chamado. Nós precisamos desenvolver aqui dentro da nossa casa, com a nossa família, sendo essa ajudadora idônea. Eu até tinha marcado aqui para falar esse versículo, olha, Deus testificando, né? Amém, é verdade. Gênesis 2:18, ajudadora idônea para suprir qualquer falha, qualquer necessidade que os nossos maridos ou que qualquer pessoa à nossa volta tenha, porque Deus nos capacitou com isso, né? É um Verdade. dom, é um chamado que nós temos. E Efésios 2:10, fomos salvas para boas obras. E aí a gente pode linkar também com João 15:16, que Jesus disse assim, que não fomos nós que o escolhemos, foi Ele que nos escolheu, e Ele nos chamou para que nós possamos dar frutos. E estes frutos têm que permanecer. Eu não sei se você viu hoje, pastora, um vídeo que viralizou na internet, mostrando a diferença do joio e do trigo. Ah, eu vi ontem. Viu É, ontem? Eu muito só vi forte. hoje, É, né? O é. que acontece com o joio? Ele é uma cópia exata do trigo, mas quando você passa Exato. ele ali na peneirinha, ele não tem fruto. Ele Engraçado que não passou na produz, peneira, né? Ele foi esfregado, assim, é igual a gente, gente. Deus não dá uma é? esfregada aí e temos que dar frutos. Temos que Muito dar forte. frutos, exatamente. Esses frutos são o E você nosso sabe, chamado, Luciana, nossa que vocação. você sabe que o pastor Jaime, eu estava conversando com ele ontem, estava brincando, falando de cabelo, que eu falei do meu cabelo, a gente colocou o fake hair, né? E aí eu brincando com ele falou assim, eu falei, mas qual que é o seu cabelo? Aí eu mostrei para ele tudo. Ele falou assim, engraçado, o seu cabelo, ele tá mais opaco do que o Mega, né, no caso. Uhum. Eu falei, pastor, porque já, né, tanta química nessa vida, tanta coisa, tanta... Ele falou assim, mas isso é o joio e o trigo. O joio, ele brilha mais do que o trigo. Olha que coisa interessante. Às vezes a gente vê um ímpio aí brilhando, mas e os frutos, né? E a coisa Exato. mesmo que... E ele falou assim, o joio brilha mais que o trigo, mas os frutos quem dá é o trigo. Eu falei, obrigada, Jesus, glória a Deus. Exatamente. E esse vídeo realmente é Foi interessante, muito né? legal, Porque foi muito bom. a gente vê que dentro da casa do Senhor, né? Que você estava falando da comparação. Às vezes, dentro da própria igreja, a gente tem essa mania de se comparar, de falar, ai meu Deus, É, eu queria ser como fulana, né? misericórdia. Como tal. E, na verdade, às vezes aquela pessoa, ela tá sem raiz, ela não tá Exato. dando fruto. Talvez é só uma casquinha bonitinha que a gente É, vê, né? E a gente precisa ter a convicção da nossa salvação, como a pastora falou. E nesse menu, nesse combo da nossa salvação,
Deus, ele entrega tudo nas nossas mãos. Aí cabe a nós, né, pastora? Decidimos o que nós vamos fazer. Precisamos dar este fruto, porque no dia do juízo o Senhor vai separar, né? Ele vai ali separar aquilo que não presta, vai ser queimado no fogo. E o que vai prevalecer vão ser as nossas obras, os nossos frutos, fruto do nosso chamado ali, que a gente às vezes está cumprindo, talvez até com certo esforço, né, com uma certa luta, às vezes é árduo, mas nós estamos ali diante de Deus como a Débora. Não devia ser fácil realmente naquela época, né? Mas ela estava ali, ela julgava todo Israel e eles vinham a ela, mas ela não abriu mão da casa. Porque ela tinha Deus, né? Exatamente. Ela tinha a presença de Deus com ela. Nada e a Bíblia faz questão, né, pastora, de falar. Ela era mulher de Lapidote. A Bíblia podia nem citar o nome do marido dela, mas a Bíblia faz questão de citar para mostrar. Ela era esposa, né? Ela era dona de casa. E naquela época a mulher era realmente dona de casa. Não tinha máquina de lavar louça, não tinha máquina de lavar roupa, né? Se quisesse fazer alguma coisa para comer, tinha que ir lá, matar o animal, trazer, limpar. Hoje a nossa vida, ela traz para nós um pouco mais de facilidade, né? Exato. Um pouco mais. Mas nem tanto, e um pouco mais de afazeres também, né? Também. Ela não tinha, né? Porque hoje a mulher tem 1001 utilidades, né? Verdade. Mas temos o lado bom e o lado ruim. Mas mesmo assim, a Débora não desistiu. Ela cumpriu e ainda o chamado. levantou uma geração de mulheres. Ela foi influenciadora realmente, porque ela ensinou várias mulheres ali a vencer. Foi muito legal, foi muito forte. Deixa de tarefa de casa aí pro povo. Exatamente. No entanto, ela foi considerada mãe de Israel. Olha que responsabilidade. Né? E é isso, meninas. Cumpram o seu chamado. Ai, pastor, eu ainda não sei. Olha, a pastora Thaís falou, ora a Deus, Senhor, me mostra. O que o Senhor quer que eu faça? Onde eu posso ser útil? Não só dentro da minha casa, não só com a minha família, mas lá fora. O que eu posso fazer na minha igreja, no meu trabalho, no meu círculo de amizades? Olha, Deus quer te usar, Ele quer te levar além. Por isso eu creio que essa noite marcou a sua vida, em nome de Jesus. Amém? E se você recebeu a oração da fé, se você recebeu uma bênção, olha, aparece aí, né? Dá um tchauzinho para nós, que nós vamos abrir o seu microfone, a sua câmera aqui, e você vai contar para edificar também a vida de outras pessoas, em nome de Jesus. Amém? Nós não vamos ficar demorando, que a pastora Thaís tem. Eu tenho uma outra live. Uma outra live agora, né? Você recebeu, Rafa? Ah, não. Pessoal, olha, então vamos, o reverendo sempre costuma fazer isso, pedir no final para todo mundo ligar a câmera, para aparecer aí todo mundo, para a gente dar um tchau, tirar uma foto. Que Deus abençoe a todas. Né? Aí a pastora vai ver o rostinho de cada um de vocês. Que bonito, ó. Tô vendo aqui, ó. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de todas vocês. Em nome que bênção. De Cristo. Foi muito bom estar com vocês hoje, foi muito bom esse tempo, muito edificante. Recebemos a oração e a palavra da fé, né? E na semana que vem tem mais, né? Todas as quintas, nós vamos estar aí na Quinta Feminina e eu creio que vai ser bênção em nome de Jesus, como foi hoje. Abrimos com chave de ouro, em nome de Jesus. Pastora, muito obrigada, viu? Obrigada pelo seu tempo. Eu sei que você é bem corrida com muitas coisas. Mas que Deus continue abençoando e usando a sua vida. Em nome de Jesus. Amém, Lu. Obrigada pelo convite. Fique firme você. Creia na palavra, creia na presença de Deus. E seja uma mulher cheia de fé e cheia de Deus. O resto é consequência, né? Ele vai te dar tudo que você precisa para a glória dele. Tá bom? Essa era a mensagem que eu queria trazer. Obrigada mais uma vez, que Deus abençoe. E eu quero essa camiseta maravilhosa de vocês com dourado. Olha aqui. Isso mesmo? Eu e a Sandra combinamos hoje, tudo. Né, Sandra? Eu quero ela. Já está funcionando aqui o correio? Nós vamos mandar, vamos fazer chegar uma para você, pastora. Brincadeira, mas é verdade. É verdade. Tá bom? Beijo, Deus abençoe. Beijo no seu coração. Um abraço. Deus te abençoe. Muito obrigada por estar com a gente. Pessoal, e eu vou colocar aqui, olha, semana que vem temos
a Tatiane Freitas, né? Vai estar com a gente. E o tema da próxima semana é multiplicando o que você tem. Então, olha, esteja com a gente na próxima quinta, 10 da noite. Vamos, se você foi abençoada hoje, também chama alguém para estar com a gente na próxima semana e vai ser bênção em nome de Jesus, tá? Beijo no coração de todas vocês. Eu vou abrir aqui o som de todas vocês para vocês. Dá um glória a Deus aí. Eu estou imitando o reverendo, né? Estou aprendendo com ele. Olha aqui, deixa eu ver. Acho que não abriu, não. Abriu, pastora. Abriu? Abriu. Tá todo mundo falando aí? Deixa eu ver. Fala aí, pessoal. Hello. Glória a Deus. Ah, Glória a tá Deus. vendo? Amém. Glória a Deus. Ó, coração Beijo, para pastora. vocês, Deus viu? abençoe. Foi Deus muito abençoe bom. vocês. Amém. Amém. Até a próxima Amém. quinta, em nome de Jesus. Tchau, Amém. tchau. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Tchau, pastora. Tchau.